Para conseguir um resultado diferente da maioria, é preciso estar disposto a fazer aquilo que os outros não estão. Enquanto a maior parte das pessoas fica presa num ciclo, cometendo sempre os mesmos erros, saiba que existe um outro caminho. E a pergunta de US$ 1 milhão é exatamente essa. A grande sacada do sucesso financeiro muitas vezes não é fazer algo extraordinário. É, na verdade, evitar as armadilhas mais comuns, aquelas que prendem a maioria das pessoas. Vamos mergulhar então nos 7 maiores obstáculos que impedem alguém de enriquecer. Bom, os primeiros grandes obstáculos estão bem na base de tudo, na forma como a gente encara a carreira e o dinheiro. E o perigo é que eles vêm disfarçados de sucesso imediato, sabe? São as armadilhas mais clássicas. O primeiro obstáculo é essa busca sem fim pelo maior salário possível, mas só no agora. Imagina só, a pessoa consegue aquele emprego dos sonhos com um salário altíssimo. No começo é incrível, claro, mas com o tempo pode bater uma sensação de estagnação. O salário não sobe mais, a rotina fica repetitiva. É como correr numa esteira, gasta-se uma energia enorme para não sair do lugar. Agora, o que é realmente interessante aqui é esse contraste. Enquanto a maioria foca no ganho imediato, quem pensa a longo prazo está investindo em desenvolver novas habilidades. No começo, pode até parecer que essa pessoa está ficando para trás, né? Mas, com o tempo, esse investimento se torna a maior vantagem competitiva que existe. As portas que as novas habilidades abrem são muito mais valiosas do que o salário de hoje. E aí vem o segundo obstáculo, que é uma consequência direta do primeiro, a pressão para parecer rico. As redes sociais viraram uma vitrine de sucesso, né? É o celular de última geração, o carro do ano, a viagem internacional. O problema é que, na maioria das vezes, essa vida de luxo é financiada com dívida. É uma fachada que custa caro, não só no bolso, mas emocionalmente também. Mas será que essa imagem que a gente vê online bate com realidade? A resposta talvez seja um pouco surpreendente e ajuda a gente a entender o tamanho do problema. E aqui está o dado que choca. Quase 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E não é dívida de investimento, não. Muitas estão parcelando compras básicas, como comida e contas do dia a dia. Isso quebra completamente aquela ilusão e mostra uma tendência bem preocupante: a preferência por uma imagem de sucesso nas redes sociais, em vez de uma saúde financeira de verdade. Então, como é que se sai disso? A solução é uma mudança de foco. Em vez de gastar para impressionar os outros, o caminho é investir em ativos que geram retorno. Ações, imóveis, um negócio próprio. O objetivo é construir uma base financeira sólida que lá na frente vai permitir ter o estilo de vida desejado, mas sem o peso das dívidas. É o famoso fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Só que a nossa relação com o dinheiro não é uma coisa só nossa, individual. Riqueza raramente se constrói no vácuo. As pessoas ao nosso redor e a nossa capacidade de colaborar são fatores, decisivos. E é aqui que entram os próximos 2 obstáculos. O terceiro obstáculo: estar cercado pelas pessoas erradas. Esse ditado é famoso por um bom motivo, né? Porque ele é a mais pura verdade. Se alguém está sempre perto de gente com visão limitada, que só reclama e não quer crescer, essa negatividade vira uma âncora. A mentalidade do grupo influencia diretamente a ambição e as crenças sobre o que é possível ou não. E o quarto obstáculo é acreditar no mito do gênio solitário. Por mais talentosa que uma pessoa seja, ela nunca vai superar uma equipe de pessoas talentosas. Tentar fazer tudo sem ajuda não é sinal de força, é na verdade uma limitação. A colaboração é uma alavanca que multiplica o crescimento de uma forma absurda. E os exemplos aqui ilustram isso brilhantemente. Pensa bem. Steve Jobs precisou do Steve Wozniak. O Jeff Bezos transformou a Amazon com uma equipe de pessoas-chave. E a tal da máfia do PayPal, é um exemplo perfeito de como um grupo talentoso trabalhando junto pode criar várias empresas de sucesso. Sucesso em grande escala é quase sempre um esporte de equipe. Ok, construir a equipe certa é fundamental, mas não adianta nada se o jogo interno não estiver alinhado. No final das contas, os maiores obstáculos muitas vezes não estão lá fora, no mundo. Eles estão na nossa própria mente. É aqui que a gente trava a batalha da mentalidade, da decisão e da responsabilidade. O quinto obstáculo é um paradoxo dos tempos modernos: ter ideias demais. Parece até contraintuitivo, né? Mas quando tem muitas opções, muitos conselhos, o cérebro pode simplesmente travar. É o que chamam de sobrecarga cognitiva. O excesso de informação, em vez de ajudar, paralisa.
A solução para isso é ter clareza de onde se quer chegar, para conseguir filtrar o ruído e focar só no próximo passo. E essa paralisia nos leva direto para o sexto obstáculo, que é um dos hábitos mais destrutivos que existem: culpar os outros. Quando não se consegue agir, é muito fácil, muito confortável apontar o dedo para as circunstâncias, para o chefe, para a economia, só que esse comportamento só adia soluções e coloca a pessoa numa posição de vítima. A metáfora aqui é poderosa. Em vez de usar uma lupa para aumentar os erros dos outros, a ferramenta certa é um espelho. Um espelho para refletir sobre as próprias ações. A pergunta muda de quem é o culpado para o que eu posso fazer para mudar essa situação. Essa mudança de perspectiva devolve o controle da situação. E esse provérbio chinês resume tudo perfeitamente. Quando se para de culpar o que está fora e se assume a responsabilidade, a jornada de crescimento real começa. É o ponto de virada onde o progresso se torna possível, porque o foco passa a ser a ação e não a reclamação. E, finalmente, chegamos ao sétimo e talvez mais fundamental obstáculo de todos. Ele não é sobre uma ação específica, mas sobre uma escolha de vida que define todo o resto. A escolha de onde se quer viver. O mito da caverna de Platão descreve perfeitamente esse sétimo obstáculo, a zona de conforto. Lá dentro é seguro, tudo é conhecido, mas é uma realidade limitada, quase uma prisão de sombras. O verdadeiro crescimento, as possibilidades reais, estão do lado de fora, no desconhecido. A transformação só acontece quando se tem a coragem de sair da caverna. E essa frase, uau, ela encapsula o ciclo do desafio e do conforto. A escolha de enfrentar o desconforto e os tempos difíceis é o que gera força. Ficar só na facilidade pode levar à fraqueza, criando problemas ainda maiores no futuro. Então, a decisão é sobre qual parte desse ciclo a gente quer alimentar. E a análise termina aqui, com essa reflexão. A escolha entre o conforto que limita e o desafio que fortalece é uma escolha constante. Os resultados de amanhã são definidos pelas dificuldades que se escolhe enfrentar hoje. A pergunta que fica é: que tempos cada jornada irá criar?